Bom, olá, boa noite, sejam muito bem-vindos para mais uma live nossa exclusiva aqui dos patronos, VIP e Gold. Hoje é tema livre, é bate-papo, informal, fiquem à vontade, tem uma lista de 5 pessoas para perguntar, mas sobrando tempo, vamos embora. E eu, antes só de partir para as perguntas, quero falar um pouquinho desse cenário de hoje aí, que nós vimos as redes sociais, o Twitter, dominados, né, pelo assunto de Bolsonaro agride jornalista. E, assim, vamos lá, né? Vamos começar pelo óbvio. O presidente perde a linha, né? Ele não ajuda. Ele reage de uma forma muito passional. Eu não sei o que ele ouviu, e isso é uma coisa importante, né, de levar em conta, que eu vou falar já já. Mas, independentemente do que foi dito a ele, é que nem jogador de futebol. O zagueiro passa o jogo inteiro perturbando o centroavante, que ganha muito mais que ele, que é mais rico, famoso, pega mais mulher, sai de Ferrari, e o cara tá lá, fica lá xingando a mãe, a irmã. Se o cara sair de controle, perder a cabeça e der uma porrada no zagueiro, ele vai expulso. Então, assim, o cara tem que se treinar, ele tem que ser treinado, ele tem que se treinar para conseguir controlar melhor esse tipo de provocação, assumindo que houve uma provocação, né? Agora, aí eu entro nessa questão que eu acho importante também. Para quem pelo menos serviu isso? Então, assim, é desgastante para o presidente? É. Logo quando ele está conseguindo mais tranquilidade, o Bolsonaro paz e amor, é óbvio que esse troço vai ser explorado, até porque os anti-bolsonaristas radicais, e aí leia-se boa parte da mídia, vinha numa maré de azar tremenda, né? O presidente se recuperando de popularidade, a economia dando sinais de que o estrago é menor do que o esperado, a narrativa toda do coronavírus indo por água abaixo, e China falando de cloroquina, OMS falando de conviver com o vírus mesmo. Então, várias coisas derrubando narrativas da imprensa, né? E o Bolsonaro vai lá e manda uma dessa. Então, é óbvio que não ajuda. Mas serve para pelo menos uma coisa. É o lado bom, e é o lado bom que eu sempre enxerguei no bolsonarismo radical e no olavismo e tudo mais, que é, por eles lançarem mão, muitas vezes, os mesmos métodos, as mesmas táticas do inimigo, né? É guerra, a premissa é guerra e vale tudo, se só um lado atirar nós vamos morrer, é a premissa deles. Então, eles jogam pesado. A vantagem deles fazerem isso, vamos lembrar do voto do Bolsonaro no impeachment da Dilma, viva o coronel Ustra e por aí vai. A vantagem desse tipo de coisa é que expõe o duplo padrão, a hipocrisia, o cinismo da mídia, que não falou nada do voto anterior, que estava enaltecendo Marighella, Fidel Castro e por aí vai. Então, esse tipo de coisa que aconteceu hoje, eles saem que nem rato, saem tudo da toca e começa todo mundo a lacrar. É uma tentação incontrolável, até porque eles viram uma maré ruim. Então você vê lá Caetano Veloso, Tabata Amaral, Luciano Huck, João Moedo, todo mundo começa a lacrar, até, obviamente, Maia, Gilmar Mendes, que em 2018, segundo o antagonista, manda o jornalista enfiar a pergunta na bunda, né? Tá aqui, devolva a pergunta para o seu editor, manda ele enfiar isso na bunda. Isso é molecagem, esse tipo de pergunta é desrespeito. É desrespeito. Quando a Folha de São Paulo quis saber se ele voltará para julgar o HC de Lula e quem que pagou a viagem dele para uma ida a Portugal, onde ele vive. E eu já encontrei ele lá no Hotel Tivoli, que, aliás, é bem caro. Então, mas ele pode, ele ganha muito bem. Então, esse tipo de coisa que aconteceu hoje expõe isso, né? Deixa a mídia desnudada em praça pública. Porque imagina se o Rodrigo Maia, toda hora que encontrasse um jornalista, o cara virasse para ele e falasse: ô presidente da Câmara, o Botafogo na planilha. Toda hora enchesse o saco. Imagina se essa turma que está horrorizada com a pergunta, aí todo mundo começa a fazer esse movimento que parece um tanto concertado, né? Imagina se, para eles, ficassem todo mundo fazendo as perguntas incômodas de sempre, como é que eles iam reagir, né? Essa questão também de um movimento que parece um tanto orquestrado. Eles são gado, porque eles chamam de mobilização, mas quando é mobilização a favor do presidente, não é mobilização, aí é gado ou robô. Então, esse tipo de duplo padrão que é muito evidente, né, muito evidente, o Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, saindo em defesa da liberdade de expressão, sendo que não só tem esse resgate aí do que ele falou para o jornalista, como tem o próprio inquérito do fim do mundo e
a Lei de Segurança Nacional usada para prender um jornalista. E aí, silêncio na patota. Tem um deputado, que é o Alexandre Frota, que agora é tucano, né, mas é quem é, ameaçando um jornalista de pancada, que é o Augusto Nunes, e a turma da patota em silêncio. Então, assim, hoje em dia não dá mais para fugir desse tipo de confronto com as suas incoerências, porque, felizmente, nós temos as redes sociais. E elas dificultaram muito essas narrativas lacradoras, porque expõem que é lacre, expõem que é hipócrita, que é narrativa. Né? Então, por exemplo, o Bolsonaro foi acusado de atacar a imprensa, sendo que ele xingou atravessado um jornalista, são coisas diferentes, e ele aí foi feita uma inferência de que ele é, então, autoritário, ou, quiçá, totalitário e ditador. Merval Pereira, Miriam Leitão, todos eles, né, saindo com a mesma narrativa. Bom, então, quando atacam o presidente, é um ataque à presidência da República. Não, é o presidente que eles acham que é um pária, que é genocida, sociopata e por aí vai. Eles estão atacando o Bolsonaro, não é a instituição da presidência. Então, uma distinção fundamental de ser feita é se o governo Bolsonaro faz coisas concretas para tentar cercear a liberdade da imprensa, para tentar censurar o trabalho de jornalistas. Fez até hoje? Não, não fez. Não fez. Assim como o Trump não fez aqui nos Estados Unidos. E ele tem uma retórica muito veemente e uma verborragia, inclusive, totalmente descontrolada em relação aos jornalistas. Aí, uma colega diz, mas ele sabe que isso agrada a sua militância. Sim, a pergunta é, primeiro, não é a militância, agrada a população, boa parte. Segundo, por quê, né? E essa pergunta que os meus pares não estão fazendo. Por que agrada tanto uma grande parcela da população atacar a imprensa como eles têm feito, Bolsonaro e Trump? Então, se eles passarem a fazer essa pergunta com o mínimo de legitimidade e sinceridade, eles vão entender algumas coisas. Eles vão entender que a turma fora da bolha percebe o truque, percebe que é um jogo de cena, percebe que é uma narrativa que visa a derrubar o presidente e que eles lançam mão de distorções, de mentiras e desse duplo padrão canalha o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, essa indignação seletiva é o que queima o filme da imprensa e derruba a sua credibilidade. Pesquisas mostram isso. Assim como pesquisas mostram que prefeitos e governadores, como o de São Paulo, têm uma baita rejeição crescente, enquanto que o Bolsonaro está com aprovação ascendente. Aí a narrativa deles é que tudo isso se deve à esmola, que antes era assistência social importante do PT. Então, percebe que assim, é tudo muito cafajeste. É tudo muito cafajeste. E a turma olha esse jogo, né, e cobra um preço. Então, o que eu tiro desse episódio todo? Né? Bom, primeiro, coisas básicas que a gente tem que desenhar. Né? Condenar a reação do presidente é legítimo. É legítimo. Demandar as circunstâncias, ou seja, o áudio da pergunta do jornalista, é prudente. É uma postura cética de jornalista que mostra que a mídia não goza mais de tanta credibilidade. Eu não vou aceitar valor de face o que o Globo está dizendo que foi perguntado. Eu quero ver o áudio. Como é que foi o contexto da pergunta? Não mostraram até agora. E, não obstante, 99% dos jornalistas estão inferindo que foi exatamente assim. O sujeito perguntou, presidente, e o Queiroz? Vou te dar porrada. E não é bem isso. Ou pode não ter sido bem isso. Pode não ter sido bem isso. Então, essas inferências têm sempre um lado, tem sempre um viés, que é contra o presidente e poupa os seus adversários. E aí, o terceiro ponto é que essa indignação mostra a hipocrisia e daí a concluir que o governo é totalitário e o presidente tem inclinação a ditador, aí realmente mostra desespero. É narrativa de desesperado. E isso que fica. Então, assim, não é bom para o presidente, né, ele entrar dessa forma nessas polêmicas, né? Acho que isso é desgastante. Por outro lado, tampouco é bom para a turma da lacrosfera. Eles acham que é. Eles estão em polvorosa. Criaram uma celeuma danada. Estão lacrando. Mas fora da bolha, a turma está de olho. A turma está vendo. E isso não engana mais tanta gente. Eu não vou dizer que não engana ninguém, porque engana. Sempre tem uma turma ávida para ser facilmente ludibriada por narrativas
dessas, né, da imprensa. Mas, assim, desgasta o presidente, mas desgasta junto a mídia, que hoje, verdade seja dita, é o grande partido de oposição que existe no Brasil. É o grande partido organizado da esquerda. Já que a esquerda bate cabeça, está em frangalhos, está sem narrativa, a mídia, hoje em dia, virou o partido de oposição, assim como nos Estados Unidos. E aí eu já sei que alguém, o Rodrigo deve querer perguntar sobre os Estados Unidos, eu deixo para depois. Mas é importante isso, porque a mídia vem pautando o Partido Democrata com um viés cada vez mais radical. E isso tem efeitos políticos e eleitorais. É péssimo para o país, mas não necessariamente é ruim para o Trump em termos de reeleição. Vamos falar disso depois. Deixa eu abrir para a pergunta.